Boa noite, turma, técnico em mineração e técnico em segurança do trabalho. Pessoal, estou passando aqui, a gente está fechando o nosso PDD, o nosso plano didático de disciplina. E a gente vai finalizar com a aula extra, né? É a aula de número 10 extra, porque a aula de número 10 eu gravei o anexo 2 da NR19. Então a nossa aula, eu vou falar sobre trabalho a céu aberto. O trabalho a céu aberto ele é regulamentado pela ANR de número 21. E lá, gente, lá a gente vai comentar, eu vou comentar com vocês, vou explanar alguns critérios básicos de segurança. Apesar da nossa disciplina ser segurança do trabalho na mineração, eu quero que vocês entendam que as regras que eu vou citar, que eu vou comentar com vocês, é aplicável a qualquer indústria, a qualquer empresa. Mas, obviamente, o foco maior será na mineração. Então, gente, quando a gente fala mineração, a gente tem lá pesquisa mineral, a gente tem lá a etapa de operação de lavra, a gente tem lá a usina de beneficiamento ou tratamento de minério, a gente tem áreas de barragem, a gente tem canteiros de obras, frente de trabalhos diversos. E é muito comum a gente ter trabalho a céu aberto. A NR21 ela fala que o trabalhador ele tem que ser protegido contra intempéries. O que seria intempéries? Fatores climáticos, sol, chuva, vento, raios, relâmpagos, insolação excessiva, calor, frio. Em todas essas condições, o empregador ele deve garantir condições especiais de segurança. E aí, gente, lá eu coloco um exemplo de uma imagem de carregamento, né? Você faz o desmonte ali, você tem um carregamento e o transporte. Então é muito comum, quando fala trabalhador que trabalha na máquina, no equipamento, ali tem um compartimento. Esse compartimento ele oferece segurança, que nesse caso é a cabine da máquina, do caminhão, da escavadeira, da carregadeira, da motoniveladora. Então isso vai oferecer segurança. Agora, só que tem aquele trabalhador ali de uma área remota, uma área específica. Então a NR21 ela vai cobrar esses critérios de segurança. Lá também, a gente tem muito critério de segurança para o trabalhador que fica no local. Ou seja, eu trabalhei a minha jornada de trabalho, eu vou ficar alojado. Lá tem muitos critérios de segurança para o trabalhador que ficará alojado. Como exemplo, uma vez acordado com o trabalhador, o empregador ele deve garantir moradia para essa pessoa. Aí pode ser tanto ao trabalhador e tanto à sua família. Lá fala que é proibido o uso de duas moradias, né? De duas famílias ao mesmo tempo. Ou seja, lá tem critérios de segurança com relação ao dimensionamento, como deve ser parede, teto, piso, como deve ser dimensionada essa residência, né, o alojamento onde vai ficar o trabalhador, e outras áreas de vivências diversas, tá? No mais eu vou comentar, vou detalhar, tá bem explicadinha a minha aula lá. Qualquer dúvida, pergunta, fiquem à vontade. Continuo aqui na explicação dos slides. Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. O termo intempéries, gente, são condições climáticas desfavoráveis. Sol, chuva, vento, raio, relâmpagos e situações similares. E no ambiente de mineração é muito comum, nas atividades rotineiras, aqui exemplo, fora de estrada, escavadeira, carregadeira, motonivelador, os equipamentos em si, nas atividades que geralmente acontecem ao céu aberto, eles são bem confortáveis, são fechados, né? Tem as cabines, tem climatizador, tem banco com estofamento, tem proteção até mesmo aqui, proteção física para ruído, para vibração. Essas capotas aqui, elas têm proteção especiais anti-capotamento, que é chamada de ropes e fopes, que é capotamento e também queda de objetos. Então, no geral, é muito confortável. Agora, da onde que a gente vai aplicar isso aqui? São para locais, canteiros de obras, frente de trabalho na área da mina, ou até mesmo em área de barragem ou áreas remotas, onde você tem um trabalhador ali executando algum tipo de trabalho. Então, de maneira geral, as atividades rotineiras, né, onde exista trabalho a céu aberto,
precisamos criar abrigos. Lembrando, gente, que não é um local fixo, permanente. Se for um local fixo e permanente, não é aplicável NR21. Muito simples. Aí deixa de se tornar trabalho a céu aberto. Exemplo, isso aqui é aplicável para um galpão? Não. Serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra, 2 pontos. Vamos lá, insolação excessiva. Insolação é a radiação solar, gente. Calor. Não vamos confundir calor com radiação. Radiação é um agente físico e calor é outro agente físico. Calor é uma energia térmica e a radiação, nesse caso aqui está expresso como insolação, ela é uma energia eletromagnética que se propaga no ar. Temos aqui o frio, que também é uma energia térmica, às vezes uma energia negativa ou uma temperatura que está abaixo da nossa temperatura ambiente. Umidade, ventos inconvenientes. Eu coloquei exemplos aqui, a capa para chuva. Ah, não está citado chuva aqui, tudo bem. Mas a partir do momento que eu cito o termo intempéries na norma, eu estou falando de qualquer condições climáticas desfavoráveis. Coloquei exemplo aqui, uma vestimenta de frio normal, não tem certificação, enfim, que deve ser fornecida para o trabalhador. E aqui, gente, o protetor solar. O protetor solar é um assunto bem interessante, porque a gente vê muitos profissionais, inclusive da segurança do trabalho, e vocês da mineração, ó, que está estudando mineração, você pode cobrar isso. É muito comum falar, olha, o protetor solar não é obrigatório porque não é EPI, porque não possui CA, certificado de aprovação. Tudo bem, ele simplesmente não é um EPI. Realmente ele não está relacionado na NR de número 6. Mas ele é obrigatório sim. Por que ele é obrigatório? Me fala, gente, um outro dispositivo existente que protege o trabalhador contra insolação excessiva. Se você me falar, não, vestimenta de manga longa, tudo bem, é uma vestimenta, já vai proteger o trabalhador, mas não tem fator de segurança. Não, o empregador ele criou uma engenharia, uma vestimenta de manga longa que tem fator de segurança contra raio ultravioleta, infravermelho, ok, e a face? E as regiões, né, que não é passível de vestimenta, e aí? Tá bom? Então, nesse caso aqui, o recurso existente vai ser o protetor solar. Detalhe interessante aqui. Os trabalhadores que residem no local do trabalho, ou seja, que mora na empresa, né? Deverão ser oferecidos alojamentos que apresentem adequadas condições sanitárias. Bom, aqui a gente está falando de 2 áreas de vivência. O alojamento é uma área de vivência e, no caso aqui, as instalações sanitárias é outra área de vivência. Para a turma da segurança do trabalho, terceiro período, vocês sabem muito bem o que é isso. A gente viu isso em outra disciplina específica, construção civil. A gente viu isso estudando a NR 24. Então, tem regras e critérios para fazer dimensionamento. Para a turma da mineração, gente, vocês têm que saber o seguinte, que para tudo tem regra, tá? Até mesmo a área, a altura, a porta, o local, parede, teto, piso, tudo tem regra. Então aqui o profissional da segurança ele vai dimensionar tanto o alojamento e tanto as instalações sanitárias. Para fins de trabalhos realizados em regiões pantanosas, quer dizer, tem pântano. A gente tem a mineração é muito concentrada na região norte, né, gente? Pô, se a gente for pegar aí a Amazônia, quantas e quantas indústrias, empresas de mineração já não tem? Ali é uma região pantanosa. Regiões também alagadiças. Serão imperativas as medidas de profilaxia. Bom, o que é essa frase aqui, gente? Tá querendo dizer que eu preciso adotar medidas de prevenção. Profilaxia. Talvez seja uma palavra até difícil de pronunciar, mas fácil de entender. É só substituir e colocar prevenção. Aí a gente tem aqui profilaxia de endemias. Significa me prevenir contra uma epidemia regional, local.
Endemia é uma epidemia que está concentrada em um determinado local, de acordo com normas de saúde pública, né? De acordo com o Ministério da Saúde e demais legislações. Bom, gente, vamos lá. Coloquei alguns exemplos aqui de algumas doenças comuns de gerar endemia. No caso aqui, eu separei por as doenças que são provenientes de vetores, né? Exemplo, a malária, a febre amarela, a dengue, a doença de Chagas, a leishmaniose, onde o agente aqui de contaminação no organismo, de contaminação não, o agente causador, o agente etiológico da doença, nesse caso aqui é o mosquito, né? Exemplo, esse aqui é o de Chagas. Bom, gente, quando você vai no Google Imagem, obviamente que você coloca lá, mosquito da dengue, aí aparece várias imagens de mosquito, né? Então, não é difícil aqui diferenciar. Mas, exemplo, aqui o mosquito da dengue, aqui é o mosquito da malária, tá vendo? Bom, a princípio, né? Não precisa ser especialista, eu só quero que vocês entendam que tem uma ilustração e que essas doenças são provenientes de vetores, tá? Mais exemplos aqui, a gente tem um sarampo, também bem complicado, a tuberculose, a hanseníase, gripes, cólera. Aqui, gente, também uma palavra complicada, mas é uma doença gerada em função de uma bactéria, tá? Esquistossomose. Nós temos aqui também a parococcidiomiose. Gente, uma palavra bem complicada, mas vamos lá. Eu quero que vocês entendam que é uma bactéria carregada por este vetor aqui, por este hospedeiro, tá? É o caramujo. E ele gera uma determinada doença em regiões típicas. É isso, tá? Bom, o sarampo é comum, acho que todo mundo conhece, né? A tuberculose, a hanseníase, eu cresci quando eu ia nas unidades básicas de saúde, tinha muito isso aqui. Então, assim, eu acredito que nós já vivemos, né, situações similares a essa. Os locais de trabalho deverão, gente, no sentido de obrigatoriedade. Não está escrito aqui poderão, está escrito deverão ser mantidos em condições sanitárias compatíveis com o gênero de atividade. Aqui, gente, gênero de atividade quer dizer o seguinte: existe gênero masculino e feminino. É isso. Está falando que, no caso aqui, as instalações sanitárias devem ser separadas. Quando o empregador fornecer ao empregado moradia para si e sua família, então é quando, não quer dizer que é obrigatório. Então, quando ficar acordado que o empregador vai fornecer para você a moradia e você pode trazer a sua família, olha só, agora, aí ó, vírgula, esta deverá, aí já passa a se tornar obrigatório, ó, possuir condições sanitárias adequadas. Então, ficou acordado entre o empregador que ele vai te fornecer uma área para você morar, uma residência, obrigatória condições. É obrigatório ter condições. E aí, gente, o ambiente aqui já muda um pouco, né? O dimensionamento, as condições sanitárias é uma condição normal, comum, da forma que a gente vive hoje. É vedado, em qualquer hipótese, a moradia coletiva da família. Presta atenção. Esse texto está falando que é proibido morar em uma residência duas famílias. Não vamos confundir, tá? Aqui, exemplo, tem um trabalhador. Aqui a gente tem, exemplo, vamos imaginar a esposa do trabalhador e aqui filhos. Então, aqui a gente tem uma família. E aqui a gente tem outra família. A família desse trabalhador não pode morar na mesma residência da família deste trabalhador. É isso que a norma está querendo dizer. A moradia deve ter capacidade dimensionada de acordo com o número de moradores. Então, veja bem, na ilustração aqui estou colocando uma família com 3 componentes, aqui uma família com 7 componentes. Se eu contar o cachorrinho aqui, 8 componentes. Então, veja bem, gente,
você acordou com o seu empregador. O seu empregador vai te fornecer moradia e vai permitir que você leve a sua família. Aí aqui entra um outro acordo. É parente de primeiro grau? Parente de primeiro grau, no caso aqui, exemplo, o trabalhador leva a sua esposa e sua filha, ok. Agora, se vai levar o vozinho, a vozinha, o sogro, a sogra, isso também é acordado com o empregador. Agora, o empregador, a partir do momento que ele abriu o precedente, que ele permite isso, se tem uma família de 7 pessoas, ele deve fornecer uma área de vivência dimensionada para 7 pessoas. Se é para 3 pessoas, 3 pessoas. E assim, daremos sequência. Ventilação e luz direta suficiente. Acho que a ilustração aqui é autoexplicativa. Tem que ter uma ventilação natural, como qualquer residência. E tem que ter luz direta, como qualquer residência. Na verdade, não qualquer residência, né? Tá falando que tem que ter iluminação, gente. É isso. Aqui não cita, né, se é natural ou artificial. Óbvio que a gente entende que toda casa, toda residência tem energia elétrica. Então aqui vai ter iluminação. E aqui, no caso, iluminação natural. As paredes caiadas e os pisos construídos de material impermeável. O piso tem que ser impermeável, ou seja, ele tem que ser de concreto, ou ele tem que ter uma cerâmica, ou um porcelanato, ou tem que ser queimado, ou algo similar. O trabalhador, gente, ele não pode, exemplo, morar na terra, né? Em condições nenhumas. Parede caiada, a pesquisa que eu fiz aqui é a parede acabada. Exemplo, o colaborador ele não pode morar numa parede somente de alvenaria com um tijolo exposto. Então aqui quando eu reboco a parede, quando eu pinto a parede, quando eu passo um gesso na parede, automaticamente ela se torna uma parede caiada. As casas de moradia serão construídas em locais arejados, livres de vegetação e afastados no mínimo 50 metros de depósitos. Às vezes lá você tem um depósito ou empregador, ali tem um depósito de material inflamável, material combustível, sei lá, gente, um depósito de explosivos, depósito de feno, que é a mesma coisa de esterco, currais, estábulos, pocilgas ou qualquer viveiro de criação. Bom, é muito simples. Então aqui eu tenho a minha residência, eu tenho aqui 2 galpões. Vamos imaginar que aqui eu tenho, sei lá, gente, tem criação de gado aqui. Pô, é inadmissível você morar ao lado de um local onde exista criação de gado. É necessário ter uma distância de segurança aqui de no mínimo 50 metros. É só pensar bem, é inadmissível você morar ao lado de um local, de um galpão, de um depósito, onde tenha armazenamento de inflamáveis e combustíveis. Não, o explosivo armazenado ali para fazer o desmonte de rocha está nesse galpão. Tá, então a distância aqui é de no mínimo 50 metros. Bom, lembrando que a gente está pegando esse texto, né? Se a gente pegar NR19, lembra das tabelas de segurança. As portas, janelas e frestas, frestas é a mesma coisa de abertura, deverão ter dispositivos capazes de mantê-las fechadas. Frisar que aqui não está escrito trancada. Mas vamos pensar bem, você mora numa residência. É direito seu que mora na sua residência chegar na sua casa e ter o direito de fechar ou trancar a sua janela? Ou seja, você precisa aqui da sua própria privacidade, você precisa de conforto. Então eu coloquei exemplo aqui, 3 ilustrações de trincos, né, internos, que vai permitir você manter isso fechado ou até mesmo trancado. O poço de água será protegido contra a contaminação. Caso o empregador ele não use a água da concessionária local, que a lei permite isso aí, caso ele utilize o poço de água, a famosa cisterna, neste caso aqui, ele tem que garantir proteção contra a contaminação dessa água. Tem que ser adotado medidas de controle, medidas de prevenção aqui, conforme, né, critérios da fiscalização da vigilância sanitária local, né? Também tem esse detalhe. A cobertura, no caso aqui do local onde você vive, será sempre feita de material impermeável. Gente, é o teto, simples. Se chover, a água não pode penetrar.
Então é impermeável. Então vai ter uma telha aqui de barro, telha brasilite, laje. E tem que ser aqui também, gente, imputrescível. A palavra é difícil de citar, de expressar, mas muito fácil de entender. Quer dizer o seguinte, que o material aqui ele não pode apodrecer. E aqui não combustível, ou seja, não pega fogo, não inflama. Não convém você ter um telhado, exemplo, só de madeira. Não convém você ter um telhado, exemplo, do mesmo material que tem lá na Boate Kiss, Santa Maria. Pô, é um material inflamável, gera muito risco, é muito perigoso. Então tem que ser material não combustível. As fossas negras deverão estar no mínimo 15 metros do poço, 10 metros da casa. Então coloquei aqui um exemplo de uma fossa. Olha só, gente. Em lugar livre de enchentes e a jusante, quer dizer, o oposto do poço. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma residência e a distância mínima deverá ser de 10 metros. Aqui eu tenho um poço, ou seja, aqui tem que estar o oposto do poço. Na figura aqui, talvez eu não podia ter colocado aqui, mas imagine que a cisterna ela está aqui atrás da casa. Então aqui ela vai estar em um sentido e a fossa em outro sentido. Significa que está a jusante do posto, tá? E aqui, gente, a distância mínima 15 metros. 15 metros. Os locais destinados a privadas serão arejados, ventilados abundantemente, mantidos limpos, boas condições sanitárias, protegidos contra a proliferação de insetos, ratos, animais e pragas. Bom, gente, aqui o texto ele é autoexplicativo, né? A leitura em si já é tranquila e fácil de entender. Pessoal, é isso. Encerramos a nossa aula aqui. Qualquer dúvida, pergunta, mais uma vez, fica à disposição. Abraço, tudo de bom para vocês.